Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Hoje a nossa conversa promete, se assim Deus permitir. A gente está aqui muito bem acompanhado aqui no meu lado, o meu irmão Rafael Miranda, lá do Rio de Janeiro. E a gente hoje tem como tema, que está aqui em cima. Bicho, hoje vai pegar, viu? Nós vamos falar de ataques obsessivos espirituais, artimanhas, tramóias ou pura lei de sintonia. Então, o Edson vai trazer um pouquinho do conhecimento dele, o Rafael também vai trazer um pouco de conhecimento dele. O Rafael vem de uma família espírita, mediante a filosofia de Allan Kardec. Rafael também trabalha com o Bandaime, ou Umbanda e o Daime em si, né, Caiva de Poder, tem bastante conhecimento. O Edson é universalista, candomblecista, umbandista, espiritualista, vamos dizer assim, esotérico no bom sentido. Então, a gente vai trazer um pouquinho de conhecimento ali para vocês, sem impor, nunca impondo, ninguém aqui é dono da verdade, eu sempre falo isso nas minhas lives, a verdade é algo que está na paz de espírito interior de cada um. A verdade está aí. Suspirou de alívio, tem afeto pela própria vida, interna e externa, está na tua verdade. Saiu disso aí, já é uma verdade estranha. Uma verdade que cria confusão, não é verdade, não. Então, o tema é esse. A gente vai falar um pouco de como funcionam as artimanhas, as armadilhas dos obsessores e até onde realmente é uma armadilha deles contra nós, ou é um concruio, né, inconsciente, ou é uma salada de fruta inconsciente, muitas das vezes do obsessor, consciente para o obsediado, mas do obsediado. Muitas das vezes é pior que o obsessor desencarnado, não sabe. E olha, que hoje em dia, Rafael, que tem de obsessor, que é obsediado, e é pior que o obsessor. Fica à vontade, Rafa. Boa noite, amigo. O que mais tem hoje é obsessor encarnado, né? Não é desencarnado, é em terra. É interessante a gente falar de ataques obsessivos, né? Dos mais variados modos, né? E suas artimanhas, né? E lei de sintonia, que coincidência não existe, né? Ontem eu fiz um trabalho na linha do espiritismo, só que a gente expande um pouquinho. Eu trabalho com entidade que vem com transfiguração da Umbanda. Ontem eu trabalhei com o Preto Velho, Pai Tomé das Almas, e ele veio justamente falando na lei de sintonia, que é inaquebrantável. Veio falando isso daí, um assunto bem particular, íntimo, referente à minha família, mas é como se fosse uma continuidade do tema na live de hoje, né? É o que Pai Benedito sempre fala, né? A gente fala muito obsessor, egum, quiumba, mas nada são mais do que o nosso reflexo embaçado no espelho. Eles refletem aquilo que nós estamos vibrando, sentindo, e só se sintoniza pelo nosso magnetismo, né? Porque, principalmente, todo mundo é médio, mas outros com cargas maiores de magnetismo, outros menores, perante a sua qualificação ou seu desígnio encarnatório, né? Perante o que se propôs a fazer no plano encarnatório durante o seu percurso aqui na Terra, né? Mas, principalmente, os médios vibram mais, atraem mais. Então, é sempre... Hoje em dia, é vigiar, orar e vigiar de novo. Tem que estar sempre vigiando os pensamentos, né? Porque nossos pensamentos influenciam nas nossas vidas, na vida de terceiros, na vida de irmãos dos planos espirituais, e por aí vai. Vou dar uma boa noite aqui, Edson, pessoal da sala. Tá aqui. Boa noite, meu amigo Edson, paz e bem. Rodrigo Freitas, Rafael Siqueira, boa noite. Zizi Ferreira, boa noite. José Igor Andrade, boa noite, Edson e Rafael. Boa noite, José Igor. Rodrigo Freitas, boa noite, Rodrigo. Carmen Mana, boa noite. Márcia Calmon, boa noite, Edson e Rafa. E já tem pergunta, Edson, você quer fazer um prólogo antes ou você quer que eu leia alguma coisa daqui? Vai falar, né? Então tá bom, Titi. Eu vou falar uma coisa que é interessante, eu acho, não sei se as pessoas vão se interessar. Eu vou dar 3 aspectos da obsessão, que sempre foi, mas agora nessa transição planetária, nesse processo que a gente está vivendo de pandemia, tomara a Deus que esteja no fim disso, né? Ou seja, do que for, que vai vir ou não vir, que a gente já esteja preparado.
é uma tecla que o Edson, como psicoterapeuta, como psicanalista e como médico, como ser humano, bate há anos, desde quando eu abri meu canal no YouTube, que é o que nós nutrimos. Um obsessor só comanda a nossa vida quando a gente sobrevive por fora e não existe por dentro. Um obsessor só obsedeia as nossas vidas quando a gente apenas se dá valor, quando a gente pertence, está, se mantém, possui, mas não nos obsedeia quando a gente é. Isso é uma coisa interessante quando a gente é. Se a gente lê os livros de André Luiz, principalmente os 16 da série do André Luiz Espírito, né? Pelo médium Francisco Cândido Xavier, já desencarnado, a gente presta bem atenção na leitura dos livros. É mais fácil um espírito trevoso, extremamente encrasurado no mal, dar um salto quântico de verdade e ir para a luz, de que uma pessoa que convenientemente executa o bem, mas imprudentemente se alinha, se alimenta com o mal, do que nutre. Principalmente o livro Ação e Reação, no livro Sexo e Destino, no livro Libertação. São 3 livros dessa série, que hoje tem audiobook, graças a Deus, está aí no YouTube para quem quiser entrar. Se prestarem atenção, só no livro Ação e Reação, os 2 dirigentes da Casa de Socorro do Umbral de Luz eram os piores obsessores que existiram na trama, não da história, mas na trama em si, que o livro traz como elucidação, que a vida é baseada entre ações e reações, aonde os feitos são necessários, mas o fato real é o que se faz essencial para que não haja a auto-obsessão e a obsessão externa. Isso é uma coisa. A segunda coisa que eu falei que era 3 é a forma que os obsessores estão nos obsediando hoje. Hoje, eles não estão obsediando eu, Edson Rosa, talvez o Rafael, não sei, ou as pessoas que me ouvem, pelas nossas maledicências apenas. Não! Isso é coisa de obsessor burro. E o obsessor não tem nada de burro, não. Eles entendem, compreendem, analisam profundamente os nossos defeitos. Quando eles veem que os nossos defeitos são muito visíveis para nós, e mesmo que a gente não tenha religião nenhuma, ou não crê na vida após a morte, mas tem um pingo de sensatez, eles largam o nosso defeito de mão e eles começam a plantar como uma semeadura bem lenta, com calma, porque eles já estão desencarnados, eles têm todo o tempo do mundo, a gente não, a gente vive nós carnados, vivemos fugindo da morte e desesperados, sequiosos, eufóricos, quase que maluco, achando que vive a vida, mas só sobrevive. Aí cada um com as suas qualidades do que seja viver, né? E eles estão começando a adoçar a boca das crianças. Como assim, Edson? Eles não estão mais trabalhando nas nossas maledicências? Não, eles trabalham nas nossas maledicências. Por exemplo, eles pegam um médium vaidoso, que cuida da sua vaidade, e começam a inseminar no trabalho mediúnico dele, ou no trabalho de mesa, no trabalho de desobsessão, instigar nele não apenas a vaidade externa, mas prodígios, efeito físico. O obsessor adora fazer efeito físico. Muito mais do que mentor, porque mentor, para ele fazer efeito físico num lugar, tem que ter uma função social, espiritual e evolutiva. Não é representativa como um filme na Netflix ou um filme para a gente ver e se entreter. Agora, o obsessor gosta de estourar a lâmpada, a mesa que treme. Isso no passado até Espírito de Luz fazia, mas nós estamos falando de 2020. Nós não estamos falando de 1850, 1840. Não, estou falando da agora. Tudo é mais evoluído. Então, o obsessor gosta de consultas profundas, principalmente aquelas consultas que diz, ó, teu marido está te traindo, cuidado porque alguém fez a maldade para ti e vai te derrubar em 7 dias, viu? Se duvidar, o obsessor diz o nome, o endereço, até o número do RG da pessoa
porque ele é verdadeiro? Não, é porque ele está inseminando por trás de uma suposta verdade, porque ele não está mentindo, ele está falando uma realidade. Mas ele não está falando nada que realize uma evolução, uma expressão de brandura no coração de alguém. Já o espírito de luz, quando vai dar um conselho para alguém e vê uma desgraça, uma miséria, uma traição, algo ruim, ele maqueia, ele não mente, mas ele vai maquiar de uma forma que a pessoa vai entender, ficar com a pulga atrás da orelha e vai encontrar a verdade, mas vai crescer com aquilo. A pessoa não vai chegar em casa e dar um tiro de 3/8 na cara do marido, porque o obsessor falou. Vocês entendem a diferença? Só que, infelizmente, a nossa sociedade, a maioria, se eu se ofender, perdão, gosta de consulta com o obsessor. Gosta daqueles que falam tudo da vida alheia. Quanto mais o espírito falar da vida alheia, quanto mais o espírito envadecer o médium, quanto mais o espírito falar 10, 15, 20, 40, 50 idiomas, quanto mais o espírito fazer show pirotécnico, mais poder. Isso é uma obsessão muito sutil, que raríssimos médiums notam. E quando notam, como diz um amigo espiritual, eles veem, poxa, eu passei 50 anos fazendo live, mas sempre dando a face dos mentores que eu trabalho. Se lá eu posso chamar de mentores. Mas eu não dava a minha face como médium. Ou se não, nossa, eu estou sempre escrevendo ou fazendo coisas, mas se você ler e observar a forma que as supostas entidades de luz falam, é criticando, é rebaixando, é humilhando. Qual a diferença da crítica para a análise? A análise diz, por exemplo, antes que as pessoas peguem, né, muito que eu falo, alguns até depois escrevem para mim, Edson, você critica os umbandistas. Eu sou umbandista, mas onde é que está escrito que eu sou obrigado a seguir a Umbanda de Rubens Saraceni? Eu várias vezes falei aqui, eu amo os livros dele, mas eu não sigo a Umbanda dele. Não sigo Umbanda de ninguém. Eu sigo a caridade de Cristo. Se a caridade de Cristo se infiltrar na Umbanda que eu trabalho, que bom. Se não infiltrar, débito, né, dívida e burrice minha. É um exemplo, né? Porque eu já falei muitas das vezes aqui, eu comparei algumas coisas, as pessoas acham que eu estou julgando. Não, a Umbanda é uma só, mas eu não sou obrigado a acreditar em Robson Pinheiro, no Norberto Peixoto, mas eu não critico as obras deles. Todas as obras são válidas. É a mesma coisa chegar e dizer Chico Xavier é melhor ou foi melhor e se faz melhor do que, por exemplo, Raul Teixeira, que é um médium também espírita. Entendeu? Então, os espíritos mal intencionados, eles não analisam, eles simplesmente banalizam o conhecimento das outras pessoas, ridicularizam isso em si. Aí eu repito de novo, o que a maioria gosta de ouvir e procurar? Dano, bagunça, bafão, confusão, intriga, briga, é o que chama atenção. Vai o Edson botar aqui, hoje eu vou falar sobre satanismo, como destruir a pessoa. Que você vai ver, Rafael, o que vai acontecer. De compartilhamentos, essa coisa toda. Então, isso é uma obsessão sutil, que as pessoas muitas das vezes acham que não, isso é só uma distração na minha casa. O Ogum que eu trabalho, ele tem obrigação de me proteger. Eu faço o evangelho, eu posso dormir olhando filme pornográfico, eu posso, antes de dormir, olhar lá um degolando, matando, eu posso querer que o Tobradia, que roubou alguém, leve um monte de tiro dos policiais, porque ele merece morrer. Aí as pessoas acham que isso é o quê? Justiça ou obsessão? E, por último, uma das piores obsessões de hoje, que a gente não se liga, mas acontece, que eu já falei várias vezes na minha live. Os obsessores amam as pessoas intelectualizadas, revestidas de cordeiro, aqueles que falam calmo, ou até aqueles agitados que nem o Edson, pregando o nome de Jesus, que nem martelo assim na parede ou na testa das pessoas, que impõem a sua verdade acima de tudo, até mesmo acima da sua própria paz. Os obsessores amam as pessoas que preferem a razão
não a paz. Porque quem prefere a paz incomoda qualquer obsessor. Só o fato de você optar por ter paz, você fica quieto, você se cala, você interage, mas não reage. Agora, quem quer a razão, larga no soco, pega um pedaço de porrete e larga na mão. Porque quer manter, quer possuir. Mesmo que a pessoa esteja certa, mas só o fato da certeza dela precisar desse afrorismo, né, desse pragmatismo, dessa obsessão vampiresca de dizer, tá vendo? Eu tenho razão. Uma razão que, no fundo, não tem nada de expressão de calma. E isso é uma obsessão. Eu quis fazer esse prólogo para as pessoas pensar que muitas das vezes as pessoas se acham, estão extremamente obsediadas e se acham. E tanto na doutrina espírita, como espiritualista, como na Umbanda, como no Candomblé, como qualquer doutrina hoje, em 2020, que tem acervos de livros gratuitos pela internet, 1.500 livros espírita, não sei em quantos livros espiritualista, obras e mais obras, palestras e mais palestras, comentários e mais comentários. Eu gostaria que vocês encontrassem um sensato, que realmente não siga apenas a doutrina espírita, mas a razão lógica dos fatos de fazer o bem, o querer o bem, se moralizar, ter ética, moral, conduta, princípios, integridade justa e lúcida, que vai dizer que quem pratica o mal não é obsediado. Se quem pratica o bem é obsediado, porque ele incomoda aqueles que estão num caminho contrário, vamos dizer assim, para não dizer mal. Agora, o que eu vejo muito, Rafael, para passar a bola para você, é que muitas das vezes as pessoas fazem isso. Faz um monte de papagaiada, um monte de falcatrua, um monte de mentira, pago de santo, pago lá de honesto, de bonitinho, isso e aquilo, levam pela cabeça, aí depois diz que ou é o familiar que atrapalhou, alguém que botou olho gordo, é alguém que está me prejudicando, porque ele não tem obsessor, porque ele tem mentores de luz. Isso é uma coisa horrível. Edson, você acha que o mentor de luz não pode chegar em alguém que tem defeitos? Pelo contrário, sua prova é a viva que mentores de luz vêm em alguém com defeito. Vocês querem mais defeito que o Edson tem? Agora, cabe a mim ter vergonha na cara e de cara limpa assumir a minha responsabilidade daquilo que eu nutro, como fato. Para que haja sintonia não mais com mentores que se dizem, mas são obsessores, daquilo que eu faço, pelos feitos que eu exemplifico. Então não adianta eu fazer a caridade para fora se eu for um saco cheio de inutilidade do que vibra por dentro. Mas vamos seguir aí a carruagem. O Rafael, se quiser dar uma explanação, fica à vontade, sem pressa, Rafa, que eu vou fazer 3 lives falando sobre isso em ângulos bem diferentes para tentar ajudar quem quiser. Quem não quiser, continue abraçadinho pela lei de sintonia com quem se faz merecer. Simples assim. Vou pegar esse gancho aí que você falou de pessoas erradas. Erradas não, pessoas que não são fluxicheiros, vamos dizer assim, né? Tem mentor de luz. E quando eles dão o conhecimento que a gente tem eles ao nosso lado, uma coisa é certa. Se você andar na linha, eles vão estar junto com você. Agora, qualquer escorregãozinho, eles são os primeiros a sair fora, se afastar e deixam Tem uma coisa interessante, com certeza. Peço perdão, Rafa, em ter ele cortado, mas como eu estou medianizado, eu vou dar o exemplo. Teve anos atrás, eu estava viajando para o Rio. Lembra, Rafa? Lembro, sim. 2, 3 eu estava no Rio. Não vou dar detalhes, a gente estava sendo eflúvio da espiritualidade para ajudar algumas pessoas. Enquanto eu estava ajudando algumas pessoas, ou melhor, auxiliando, porque eu não tenho luz para ajudar ninguém, eu tenho luz para me ajudar, para auxiliar. Estava tudo lindo, Rafael. Estava lindo, estava maravilhoso. Oh, glória. Rio de Janeiro é uma terra maravilhosa. O Brasil é uma terra maravilhosa. Quando eu comecei a personalizar, tipo, levar para o lado pessoal, tipo, eu estou indo para ajudar. Olha só. Eu estou indo para resolver. E comecei a achar, e comecei a atuar de uma forma, obviamente que eu não sou escravo dos meus mentores, mas comecei a trabalhar de uma forma onde eu comecei a achar na vida alheia, criar uma exclusividade de julgamento ou de pontuação na vida alheia. A gente está em 2020, eu não tenho vergonha de falar que eu sou humano e sou médium.
Isso foi em 2015 a 2018, quase. Quando eu misturei algumas estações, nem quem mora comigo, nem a minha esposa sabe disso, mas vou falar agora para todo mundo. Eu fiquei quase 3 anos obsediado. Estou falando a público isso. Nossa, Edson, então você só trabalhou com coisa ruim. Não, os mentores vinham. Mas hoje eu, 2020, analisando de 2019, 2020 para cá, obviamente que chegou um momento que os meus amigos espirituais falaram, você está obsediado por causa disso. Como eu tenho, não cara de pau, já tive, mas tenho a cara limpa, dei a cara para bater e falei, não, realmente, é isso aí mesmo. Eu errei nisso que o senhor está falando. E agora o que a gente faz? Sabe o que eles falaram para mim? Ajude os obsessores a se desligar de você, porque nós não vamos fazer nada. Você vai na casa espírita, vai na casa de você pode fazer o que você quiser. Não vai sair. Você pode estourar ponto de pólvora, fazer banho de erva, e eu ali quietinho, fui me encolhendo, Rafael, me encolhendo. Resumindo, rapaz, eu engordei, a minha barriga saltou, agora eu estou emagrecendo de novo, meu coração, fiquei com problema do nada, minha coluna, olha, me deu um monte de efeito especial, do começo de 2019 para cá que está passando. Então, eu faço questão de falar isso para as pessoas, porque orar e vigiar, e vida de médium não é brinquedo. Mediunidade não é brinquedo. Eu não vou ali no supermercado e digo, olha, hoje eu quero o Pai Joaquim de Aruanda. Não. Esse está muito magrinho. Me dá o Pai Benedito, porque ele talvez é isso e aquilo. Isso não existe. Não existe. Então, a gente viveu aí 3 anos com processo obsessivo, quase sempre em desdobramento. Não era legal. O bicho comia, eu levava porrada pra caramba, me acordava atormentado. Então, é um negócio real. Então, quando a gente fala isso e as pessoas dizem, mas então teus mentores são fracos. Claro, eles são fracos, porque eles não trabalham na conveniência, eles não são meus puxa-saco, não são meus empregados, eles são amigos espirituais que me orientam, se assim eu fizer, a caridade para mim mesmo, de ter ouvido para ser orientado. Obrigado, Rafa. Continua, que é bacana. Eu acho bacana eu falar de mim mesmo, porque eu não estou aqui para vaiar ninguém. Mas é uma realidade fazer o quê? Eu entro nessa mesma cartilha sua também. Se eu, até dentro de casa, as minhas próprias atitudes com meus parentes, se eu começar muito, Edson me conhece bem, sabe que eu não sou água de pinto bebê, vamos dizer assim, sou um cara bem explosivo, temperamental, e quando vê essas energias tomam conta da gente. E pouco tempo atrás também estava passando. Problema no intestino direto, passando mal, não sei o que, até que... Aí eles vão, é isso. Vamos mudar, fazer dessa forma. Mas se a gente não mudar, como eles dizem, né? Contra a lei da sintonia, meu filho, não tem Arcanjo Miguel que dê jeito se a gente não sair fora da faixa deles. É o que o Edson, pelo que o Edson falou do processo dele aqui, tem uma pergunta falando sobre a vaidade, eu acho o ego aqui. Ele caiu no domínio do ego da vaidade, sem querer. Quando viu, ele estava passando na frente dos mentores e teve a oportunidade de se melhorar. Quando viu, ele se escorregou e foi. Todo mundo tá propício a isso, né? Vamos dizer assim. Eu vou ler aqui o comentário do nosso irmão José Igor Andrade. Fica à vontade. Acho que o José Igor aqui do Rio. Boa noite, José. Está sempre acompanhando as lives aí, o Evangelho. A melhor forma sempre é orar e vigiar diariamente os pensamentos, as coisas que falamos e atos, pois muitas vezes pode sim sofrer influência obsessiva ou, a pior, nós mesmos se deixar relaxar. Eu vou dar um comentário aqui, Edson, depois você pode comentar. Essa coisa de vigiar, é aquilo que o Edson falou, até antes da gente dormir, por exemplo. Eu gosto de filme de ação, mas eu sei que é uma coisa que eu não posso estar vendo sempre. Porque todo filme de ação, se não for uma aventura, tem muita violência. E eu tenho histórias pregressas de encarnações passadas, de ter várias e várias encarnações vivendo na violência como guerreiro. E isso, às vezes, eu vejo certas imagens que me dá uma coisa de fúria, é um troço que não tem como explicar. Não sei se o Edson entende isso. Que eu não posso estar repetidamente vendo, porque já desarmoniza o meu padrão vibracional dessa vida. A gente cai no reflexo condicionado de vidas passadas.
porque a energia não abandona a gente. A gente está ali, a gente fica no nosso registro arcaico. Então, por isso que a gente tem que procurar estar sempre mudando, vendo coisas calmas, vai ver um programa de Animal Planet, uns bichinhos lá na África, em tanto lugar nesse mundo nosso aí que é muito bonito, porque a gente fica vendo muita coisa violenta, quem já teve problema com sexualidade, pornografia, essas coisas todas, tudo a gente começa a acender a nossa luz, a gente começa a vibrar nessa sintonia, quando a gente vê, a gente está atormentado por essas energias novamente. Fica à vontade, meu irmão. Quem quiser ler sobre reflexo condicionado, que o Rafael falou, o livro Missionários da Luz, de André Luiz, fala muito profundamente com isso, pelo médico Francisco Cândido Xavier. Quem quiser ler alguma coisa sobre registros arcadiásticos, Ramatiz elucida muito isso em vários livros, ok? Ou se não, tio Google, né? Registros arcadiásticos. É um registro vibracional onde tem tudo em arquivo do que nós pensamos, intuímos, fazemos, se envolvemos, né? Independente de tempo e espaço. Fica registrado. É incorpóreo, não precisa de corpo, ok? Então, a gente entende assim, a vaidade, o egoísmo e o orgulho, elas se transvestem muitas vezes de uma caridade, né? De uma importância. E os mentores sempre dizem isso, né? Não existe médium que não seja substituível. Todos os médios são. Então, é estranho muitas das vezes algumas posturas, mas vamos seguir no tema da live, e seguindo no tema da live, Rafael, e já agradecendo ao José e a todas as pessoas aí que estão nos ajudando, as artimanhas da obsessão, as tramóias, estão cada vez mais refinadas, né? Mas, ao mesmo tempo, antiquadas. Por que refinadas e antiquadas? Eles continuam trabalhando no egoísmo, no orgulho e na vaidade. São as três coisas mais acesas. Na vaidade, nós temos o quê? Na vaidade, nós temos a luxúria, nós temos a sexolatria, né? Que é a libido física e impulsos sexuais exacerbada, né? Aí tem as traições, aí vai, é vasto. No orgulho, nós temos a intelectualidade avantajada, a verdade soberana, a realidade imposta. E no egoísmo, estou dando poucas, né? Mas tem várias. E no egoísmo nós temos o quê? A conveniência, envolvendo uma fé pretensiosa, uma crença presunçosa. Então, isso cria um lado muito lodacento, onde os obsessores se infiltram na vida de vários médiuns e de pessoas que acham que não são médiuns, que fazem o bem para a sociedade, que são pessoas dignas, que são pessoas, vamos dizer assim, distintas, que são pessoas até honestas, por que não dizer, com o que fazem para fora, mas não são coerentes mediante o que se nutre por dentro. Então, muitas das vezes, Rafa, tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, eu não estou dando o nome de ninguém, mas como psicoterapeuta, psicanalista, poxa, Edson, eu tenho compulsão a voyeurismo e outras coisas mais bem pesadas que não vêm ao caso, mas envolvendo coisas sexuais. Eu amo minha mulher, eu não traio a minha esposa, mas sabe como é que é, né? Eu tenho que me tocar, me masturbar 2, 3 vezes por dia. Se eu não ver um filmezinho aquele, também eu não fico calmo. Aí eu olho para a pessoa e digo assim, meu irmão, você acha que se você não fizer fisicamente é muito diferente de que você fazer dentro da sua mente? É a mesma coisa, meu amigo. Você acredita que a maioria dos médicos que vêm falar isso para mim, eles não aceitam, Rafa? Eles dizem que não, mas eu faço caridade, eu faço o evangelho, mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço fisicamente. Mas eu falei, meu amigo, você faz o bem para o outro, mas você só nega o seu melhor. E só negar o seu melhor para si é uma porta para a autoobsessão. Aí eu pergunto para a pessoa, o que ele trouxe aqui? Teus impulsos, seja ele qual for, mas quando realmente não é um processo propriamente apenas hormonal, ou um distúrbio psicológico, neuronal, mas é uma coisa de impulso, de ânsia ou de carência, aí eu pergunto, o que te trouxe aqui? Ah, mas eu tenho esses impulsos. Eu pergunto, você consegue deixar? Não, eu não estou aqui na tua frente. As pessoas assim retrucam e falam para mim, eu falo, então, meu irmão, se você me procurou é porque sozinho você não consegue. E outra, sozinho você não está, por isso que você não consegue. Entendeu, Rafael? Sozinho você não está. Aí isso muitas das vezes vai na gula, comer demais,
na preguiça, na procrastinação, na ira, na raiva, na soberba, no desleixo, na mágoa, no autoabandono, nos apegos, na posse, nos fascínios, no lúdico, na ilusão. Tudo isso que eu falei cria, assim, margens para obsessores se infiltrarem na vida de médiuns ou de pessoas que se dizem não ser médium, mas todos são de alguma forma, e a pessoa não nota, para fora. Porque ela vai se basear que fazendo bem para o outro, ela cria uma muralha que lhe protege. Não é bem isso, não. Não é bem isso. Chico Xavier confessou, não só no YouTube, mas tem livros dele dizendo que ele pedia para Emmanuel, poxa, pede para eles gritar, pede para eles parar de gritar lá na rua, que eu não consigo dormir. Aí o Emmanuel falou, quem tem que calar a boca é Tuxi, porque os irmãozinhos estão gritando na rua, a rua é pública. Só que ele falou de uma forma diferente. Eles estão dentro da tua casa? Não. Eles estão aqui dentro do teu quarto? Não. Quem é que está dentro do teu quarto? Você. Então vai dormir. É mais ou menos assim. Se para ele era assim, imagina para a gente. Agora, ele não era obsediado na cama. Divaldo Franco, para quem viu o filme, ele não fez um monte de caridade, ele não ficou mais de 30 anos sendo obsediado por um obsessor? Então, eu acho interessante que quem é espírita, creio eu que pela lógica o espiritualista deve entender muito mais do que eu estou falando. Agora, quem não é, tudo bem. Ah, não entendo nada do que você está falando. O que é isso, lei de sintonia? Agora, para quem trabalha com a espiritualidade, diz que incorpora mentor, né? É quando, que nem diz a pombagira que está aqui no meu lado, que é Sete Figueira, fica lá, se sacoalejando com a pombagira, dando gargalhada, ou fica ali na mesa, né, querendo resolver a vida de todo mundo, recebendo obsessor, deveria ter essa noção lógica de como funciona a reciprocidade sintônica, sinfônica, por que não dizer, entre o obsessor e entre você. Você acha que o obsessor foge de você porque você faz o bem, ou o obsessor se gruda em vocês ou em mim porque eu sonego o meu melhor? A missão do mentor não é nos proteger. Nem o anjo da guarda. O anjo da guarda, as pessoas têm uma noção católica disso, não espiritual. O anjo da guarda espiritual é aquele espírito que mais fica perto de nós, nos guarda, que nem um guarda dentro da guarita. Entendeu? Ele está ali dentro da guarita dele, olhando, mas que ele vai chegar e bater na tua janelinha da consciência e dizer, cai fora, sai daí. Aí você intui, poxa, tem alguma coisa me dizendo para mim sair daqui. Ah, mas está gostoso, vou ficar. O guarda continua na guarita e você que se exploda. Mas as pessoas não entendem isso. Não entendem porque não sabem ou não entendem porque é conveniente? Eu acho que é conveniente, mas tudo bem. Fica à vontade, Rafael. Tem uma pergunta aqui da Márcia Calmon. Olá, Rafa e Edson. Minha reflexão vem justamente da obsessão de pessoas encarnadas para outras encarnadas. Quais as consequências psicoemocionais para pessoas que incorporam a personalidade do ser obsediado encarnado? Pode ficar à vontade, Edson. Nossa, é uma pergunta para universitário, viu, Márcia? E olha que eu estou no pré ainda, viu? Pelo amor de Deus, agora eu vou ter que sair do recreio e eu acho que eu vou ter que visitar a primeira série, mas vamos lá. Eu entendo assim, se nós entendermos que se uma pessoa encarnada, eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou fazer uma pessoa imaginária do meu lado, tá? Tem aqui o irmão X, está do meu lado. O X está do meu lado. Ele é meu irmão, meu pai, meu tio, minha avó, ele é meu parente, meu marido, minha esposa, meu padrinho, minha madrinha, que seja, o irmão X. Eu invejo o irmão X. O irmão X está nem aí para mim, a não ser me respeitar como um parente. Comumente nós temos o mesmo sangue. Mas também nós temos muitas coisas não comuns. Ele gosta de branco, eu gosto de preto. Ele gosta de futebol, eu gosto de basquete. Ele é vegano e eu sou carnívoro. Mas isso torna ele melhor do que eu? Não. Isso torna eu mais superior a ele? Também não, porque o que come é uma coisa, o que se nutre é outra. Isso é bacana falar. Mas é bacana a gente parar de comer carne para quem quer cuidar da sua saúde. Vamos lá. E da sua vibração.
que acontece quando eu começo a querer, por inveja, ou por ciúmes, ou por simplesmente ser uma pessoa tóxica? Porque isso que ela falou para mim é uma pessoa tóxica. Uma pessoa que quer incorporar outra, fora inveja e fora ciúmes, ela já é tóxica. Aí vamos para a lei da física. Tóxica. A radiação se adere às forças telúricas. A radiação quente, fria, né, a que deteriora os alimentos ou a que conserva, ela vai atrair para si muito mais moléculas pesadas ou lentas. Agora vamos para a prática de uma casa espírita. Se eu sou tóxico e quero ser a Márcia, quero ser o Rafael, eu invejo eles, isso é dentro da família, e eu comungo com a família, eu tenho convívio com a família, é um passe ao inverso. Você sabia disso, Márcia? Eu vou falar das duas fases. Eu tóxico e você que eu invejo, o Rafael, seja quem for. Mas eu invejo o irmão X. Eu vou puxar para mim todas as ânsias, todas as carências, todas as frustrações que aquela pessoa tem. Você sabia disso? Isso amplia no meu psiquismo. Isso acontece raríssimas vezes. Por que acontece raríssimas vezes, Edson? Se você falou aí que na física a radiação quente e fria traz mais moléculas pesadas, ou quando não, mais lentas. Porque quase sempre quem eu invejo não se ama. Quase sempre quem eu quero copiar não se respeita. Quase sempre quem eu tenho ciúmes não tem um pingo de educação espiritual naquilo que se conserva por dentro. Mas só vive na margem do copia ou do faz bonito, na superficialidade de fora. Porque se essa pessoa tivesse o pingo de amor próprio, ela pode ter um monte de defeitos. Mas só o amor próprio dela, só a lucidez dela, só o tino dela de existir por dentro e requerer muito mais da sua intimidade, de querer fazer bonitinho para fora, vai inibir a minha vampirização. A ponto de, quando eu vampirizar o fruído dela, é mais fácil eu vampirizar o fruído que se assemelha a mim, que são as frustrações dela para mim. É um passe o inverso. Agora, por eu não me amar, por eu não me gostar, por eu me fazer mal, se assim esse irmão X fizer mal a ele mesmo, aí já é o contrário. Todas as energias que eu imagino e desejo para aquela pessoa, é como se eu estivesse dando porrada no corpo dela, que nem esses lutadores de MMA. É igualzinho. E outra, ela não sente na hora. Algumas sente, queima ali, queima aqui, aí já aparece retenção de líquido, aí já fica com o rosto mais enrugado, aí já começa a bocejar, aí já sente dor de cabeça como se fosse uma aliança apertando, aí já sente arrepios, aí já dorme mal, aí já tem pesadelo, aí já dá até dor de barriga, ou se não dá taquicardia, dá um monte de coisa quando aquela pessoa está perto ou quando ela lembra daquela pessoa. Por quê? Porque existe uma lei de sintonia, sim. A maior lei de sintonia com o obsessor é a não lucidez do que se nutre e para que se nutre. A maior sintonia com o obsessor é a falta de amor próprio, porque não se gosta, não se ama, não se respeita. Eu poderia me aprofundar mais, mas eu vou pegar leve, porque senão vai ficar muito científico, muito profundo, e eu sou ignorante para falar. Eu sou limitado, mas é uma realidade. A gente tem que parar com esse costume. Muito obrigado, Márcia, por sua colaboração. De muitas das vezes, como Márcia falou, e eu entendo que foi uma pergunta, eu não estou dando a letra para ela, para quem quiser servir. Ah, mas eu sou vampirizado 10 anos pelo fulano. Rapaz, quando essas pessoas vêm falar comigo, eu olho. Até vou tomar um pouquinho d'água, com licença. Se é um amigo meu, de verdade, ele já nem vem falar isso comigo. Que já me conhece. Agora, se é alguém que não me conhece, eu respiro. Aí eu falo assim, sim, mas o que você faz? Ah, mas é que eu me defendo, eu me protejo, eu faço o evangelho. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, é um caminhão de caridade exterior. Lindo. Edson, soma pontos? Soma. Tanto é que soma que quando André Luiz desencarnou, ele não era lá, vamos dizer, um excelente pai em vida, um excelente marido, né? Tanto é que ele traía a mulher dele, gostava no boteco. Está lá no livro Nosso Lar. Mas uma mulher que ele dava remédio gratuito, rezava para ele depois que ele morreu.
Foi essa mulher a oração que, de vez em quando, tanto no umbral como no nosso lar, como colônia, suavizava o coração dele. Peguem isso, pega a visão, aonde eu quero tentar chegar. É a mesma coisa. Então, muitas das vezes as pessoas vêm para mim e falam, mas eu faço a caridade, isso, aquilo, mas a minha vida eu estou sempre sofrendo. Eu pergunto, meu irmão, e você? Aí eu sou Edson Rosa, eu sou terapeuta, eu sou psicólogo, eu sou psicanalista, eu trabalho com esoterismo, eu aqui não. Aí eu falo, meu amigo, só um pouquinho. Você não está entendendo a pergunta. Quem é você? Aí a pessoa para e diz, não, mas ontem eu fui fazer o evangelho. Não, eu falo, não. Eu estou perguntando o que você nutre. Aí eu vou mais direto. Aí a pessoa para, aí ela não sabe o que falar. Porque se ela começar a parar e analisar o que ela nutre, ela vai ver que ela faz, muitas das vezes, o evangelho passa a aparecer, que ela está dando um passe, dando rei, dando de orelha, fazendo a caridade para locomover as pessoas de emoção e para, de alguma forma, ter bajulamento em volta de si. Ou quando não, mostrar que sabe, que entende fazer, mas por dentro continua na dor e do sofrimento, porque não é ser. Ela só é, ou ele só é, quando pertence. Ele não é um ser no estado íntimo daquilo que se nutre. Ele é uma pipa jogada a vento, está ali, a deriva. Aí é claro que qualquer pessoa com magnetismo ruim, péssimo e horrível, vai sim, por lei de sintonia, pelo teu desamor, ou o seu desamor, seja quem for que servir isso, vai lanchar você de dia e de noite. Ou você acha que uma pessoa tóxica, ciumenta, para de ter ciúmes no momento que dorme? Tá maluco? Aí que começa a porrada comendo do outro lado. E aí que você, que só quer feitos graciosos para fora, mas não vive como um fato verídico por dentro, quando vai para fora, quando sai do corpo, quando dorme, você acha que os teus feitos te protegem ou é os teus fatos nutridos em carne viva que se afloram? Os teus maiores medos, as tuas maiores dúvidas, os teus maiores rancores, os teus maiores declínios é que tem predomínio no plano astral. Por isso que o umbral está cheio de gente crente em Jesus, louvando o nome de Deus, gritando Nossa Senhora. Convido a quem quiser ler o livro Ação e Reação de Chico Xavier. Quando eles vão no poço da perdição, no livro Obreiros da Vida Eterna, você não ouve um espírito clamando Satanás. Todo mundo ali está clamando Jesus, gente chamando o doutor Bezerra de Menezes, até nos cantinhos, se duvidar, né, se um bom leitor ácido vai ver que tem até chamando um preto velho. E aí, onde é que está eles? Estão no umbral. Por quê? Eram bem intencionados nos seus feitos, mas eram totalmente congestionados na exclusividade bruta, sisuda, em negrume puro da mediocridade do que nutriam. Então, tudo que faziam eram movidos ou pelo orgulho, ou pela vaidade, ou pelo egoísmo. Não era pela espontaneidade verídica, mesmo errando e acertando, de se doar para alguém. Não, ele tinha que se dar que nem um bolinho pronto, numa forma, bonitinho, mediante a doutrina que segue, porque ele pertence, mediante a filosofia que expressa, porque ele entende, e mediante a religião que ele pratica, porque é assim que ele se compreende. Eita, que é hoje, viu, Rafael? Obrigado, Márcia. Fica à vontade, Rafa. Com relação a isso que a Márcia fez a pergunta, o questionamento, eu já presenciei um exemplo, né, de uma obsessão de carnado para carnado em família, isso daí, no âmbito entre pais e filhos, assim, vamos dizer, que a pessoa foi se abalando emocionalmente, se abalando, que quando ela estava em momentos de desequilíbrios acentuados, ela pegava realmente a personalidade daquele que obsediava ela. Sem ter noção, ela estava já num processo simbiótico com os dois, assim, os dois seres, né? Os dois espíritos carnados de briga o tempo todo, briga. Aí volta e meia eu pude presenciar isso daí. Mas é aquilo que o Edson falou, a falta de amor próprio, a falta de nutrir o fato verdadeiro dentro de si, que leva a esses tipos de processos, né, que pode se chamar até de psicossomáticos, né,
que aí vai desencadeando uma porção de coisas, e doença, e descontrole emocional, e ansiedade em comida, em problema de coluna, e várias outras coisas, para poder somatizar, né, com essa condição de obsessão, né? Vou passar para a próxima, Edson. Fica à vontade, irmão. Obrigado. Aqui Ferraz. A vaidade seria a ponte que une a obsessão? Se você quiser responder, Rafael, fica à vontade. Estou gostando de te ouvir. A vaidade, eu acho que é o que impulsiona tudo. Você é vaidoso, fica pomposo, soberbo. A soberba também, eu acho que é uma coisa que pega muito na obsessão. Você achar que você é o todo-poderoso, eu resolvo tudo, bate no peito, é comigo mesmo. E eles vão te dando corda, né? E às vezes, como o Edson falou, que eles são sábios, né? Muito inteligentes, certos obsessores. E agora vai vir mais ainda, né? Pelo que a gente tem estudado aí com os amigos do plano espiritual, né? Eles vão criando situações, pequenas situações em que você vai se envaidecendo e se engrandecendo cada vez mais. Desde o momento, às vezes, de uma pessoa que te cumprimenta na rua, eles não param. Como a Edson falou, eles têm todo o tempo do mundo e eles não dormem. É full time, o tempo todo. No trabalho, a gente tem que estar sempre se vigiando. Que quando, por exemplo, eu sou dentista, se eu fizer um procedimento, a pessoa, muito doutor, você é o melhor que tem. Aí se eu já começar a mexer, eu falo, nada, o melhor é Jesus. Principalmente, a gente que é médico tem que estar sempre puxando para humildade, né? Até como o Edson comentou cedo na doutrina do Santo Daime, a gente fala muito de se humilhar. Mas como é uma colocação lá do norte, que o Santo Daime vem do norte, não é de se humilhar, se sentir humilhado, é se humilhar e de ser humilde, de ficar sempre cada vez mais humilde. Eu acho que a humildade, é um grande caminho para a gente fugir dos processos obsessivos, que é justamente o contrário da vaidade, né? Porque a gente tem que sempre ter a consciência que a gente é só mais um servidor, como diz o Caveira. Tudo servidor. Então a gente está sempre fugindo da vaidade, da soberba, da luxúria, tudo que o Edson já falou aí, né? Estou sendo prolixo naquilo que ele disse, né? Mas a vaidade é uma grande ponte, realmente. Principalmente para quem é médio, para quem trabalha, para dirigente, porque a vaidade derruba uma casa. Quando vê, ela toma conta de tudo e joga uma casa espiritual, seja ela qual linha espiritualista que for, joga a terra. Está vendo aqui um caso mesmo aí, ó, aqui no Rio de Janeiro, já vamos fugir, vou pegar como um exemplo totalmente oposto à linha espiritualista, mas que tudo a espiritualidade trabalha, de uma serva que começou dentro de uma favela, foi crescendo, virou deputada e agora está envolvida aí num escândalo de crime passional violentíssimo. Tudo por quê? A vaidade. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Fica à vontade, meu irmão. Meu amigo, não tem nem o que acrescentar. É isso aí, né? Vaidade, orgulho, egoísmo e outros tantos, né? E tantas maledicências que cada um de nós sabe. Rafael, uma coisa interessante que está acontecendo, né? É um efeito muito bacana quando a gente começa a se fragar. A gente sabe quando está errando. Deus, ele é tão pai, ele é tão justo, ele é tão soberano na sua misericórdia, que nos momentos onde a gente para um pouquinho, até não precisa nem parar para pensar, a gente fica divagando do nada, sabe? Aquele pensamento assim, e a gente dá um suspiro mesmo que de cansado, assim, a gente para e analisa. Todo mundo tem um momento na vida que algo lá dentro, uma voz muda, que não fala para cá, cerebelo, fala para o coração, fala para todos os órgãos, fala para a tua energia, para a sua sinergia. Não é por aí. Ou senão você está errado. Ou senão segue esse caminho que é de luz. Mas o que a gente faz? A gente se vende, né, por vaidade, ou por egoísmo, ou por orgulho, as coisas que nos convencem que o que está lá fora tem mais utilidade do que nós nutrimos por dentro. Ou que o que está na superficialidade de fora tem muito mais valor por quantidade de que a santidade íntima de cada um em paz
que nós podemos, não com valor, mas com qualidade, desfrutar. Intimidade, una, através do silêncio, da calma, da paciência, sendo humano, com defeito ou não, pagando conta ou não, com dívida ou não, sofrendo até, ou tendo dor, mas ali, um pouquinho mais de aconchego do seu próprio amor. Tempo ao tempo, meu amigo. As nossas lives aqui, assim como você sabe disso, não é para criticar ninguém, é para só instigar as pessoas a se ligarem, que o Deus íntimo de cada um que tem esse trabalho. Eu só sou mais um falando. Fica à vontade, Rafael. Tem mais uma pergunta da nossa irmã Márcia aqui. Essa eu vou deixar para você, depois eu comento, Edson. Quais as consequências mentais e psicoemotivas para o ser encarnado que obsedia outro encarnado, incorporando ou copiando a personalidade do outro? Você já respondeu isso na outra, né, Edson? Respondi, mas quando ela fala incorporando, né, ou copiando demais, a tendência é uma coisa muito interessante que eu vou falar. Quando eu digo muito interessante, não é porque eu vou falar. Vários palestrantes, porque eu não sou palestrante, aqui eu não estou dando palestra, mas que faz colocação pelo YouTube, pela internet, não só na doutrina espírita, né? Por exemplo, até no Café Filosófico eu já ouvi isso, e não é espírita, né? Tá aí Café Filosófico, para quem quiser entrar, que é filosofia, fala o que eu vou falar. Nós, por natureza, nós copiamos um outro, esse não é o problema. Agora, quando isso se transforma num vício pejorativo, a minha legítima essência, tipo, eu tenho que copiar a Márcia, ou Rafael, ou qualquer outra pessoa, para que eu me dê valor, ou para que supostamente haja um valor em mim, lúdico, né? Imaginário, porque se a pessoa morre, então eu perco valor, eu vou morrer junto? Estou falando bem, toda franqueza. A gente entende que o nosso cérebro, fisicamente, é cheio de neurônios, para simbolicamente falar como se fosse neutronos, lá, cheio de neurônios. E corre sinapse. Essa inteligência cognitiva neuronal, ela circula todo o nosso corpo. Ela tem 3 instâncias principais. A nossa inteligência, que de alguma forma cultua a aparência, a forma, o modo. Que de alguma forma segue o jeito, a maneira das coisas se mostrarem. Essas 3 cérebros em si, 2 fictícios, mas que são órgãos, mas um cérebro que é real, que é o nosso cérebro aqui, cheio de neurônios e de transistores, de uma forma simbólica, transistores, a gente vai. O coração. O coração, ele é um cérebro, porque ele é cheio de redes nervosas, de alguma forma. Os circuitos vibracionais que circulam uma certa inteligência não propriamente racional. O nosso intestino grosso também é uma inteligência que passa alguns circuitos que, obviamente, não vai calcular matemática pelo intestino grosso. Você não vai dialogar sobre física quântica com o coração. Mas não é a cabeça e o cérebro que vai dar a lucidez de sentimentos sublimes numa expressão que você nutra. Isso é o coração que dá. Não é a cabeça que pensa. Por mais que você tenha uma excelente educação, uma exemplar postura intelectual e sentimental, se você receber muita coisa ruim de fora e não se abalar com aquilo, continuar firme no que você raciocina, na fé que predomina, uma brandura no sentir, é sinônimo que teu intestino grosso está fazendo o seu trabalho, expurgando as porcarias, não deixando dentro de você memórias pelo cocô, pelas fezes fecal, grudadas na paredes intestinal, que vibram cartazes que lhe fragilizam pela inteligência emocional. Guardem isso. Então, toda pessoa que absorve muito a personalidade da outra, e de uma forma de ciúmes, de inveja, numa energia pejorativa, mesmo que seja cognitiva, ela tende a ter problemas circulatórios. Eu estou dando básico, circulatórios. Coração, rins, tudo que envolva bombar sangue de alguma forma. Quando não, cardiorrespiratório, circulatório.
Muitas das vezes, problemas de retenção de líquido, de oxigenação, não, é de... Como se diz, Rafa? Como se oxida, isso. Oxidade do sangue, envelhecimento acelerado, problemas de pele, porque o intestino grosso está todo lascado. Emocional. E aí vai. A cabeça, muitas das vezes, a pessoa é cheia de neurose, psicose, não é nenhuma esquizofrênica, nem um esquizofrênico, mas é uma pessoa que está cheia de noia, cheia de costuminhos, cheia de manias, mas é uma pessoa que vive pensando positivo, mas não consegue se dar lucidez que lhe positiva. Vive sentindo amor pelos outros, mas não consegue se amar, porque ela em si vive num senso punitivo, vitimista. Sintam o que eu estou falando. Muitas das vezes é uma pessoa que, Nossa Senhora, para todas as situações calamitosas, para todas as situações, vamos dizer assim, horríveis, para os outros, ela entra na fogueira, se queima e ajuda. Porque ela é acessível. Mas com ela é esdrúxulamente hipersensibilizada pela pequenez do abandono. Então, tudo que vem de fora, ela arrebenta. Agora, se tiver alguém arrebentado no seu lado, ela ajuda. Pensem no que eu estou falando. Essas três inteligências, soberana é a cabeça, no sentido de raciocinar, coração, no sentido de cognitivamente, pela inspiração empática, conceber o sentir, não dar sentido. E o intestino grosso, cognitivamente, pela sensibilidade no sensório do cidadão no campo áurica, assimila as impressões e as sensações do sistema nervoso como um todo, principalmente o digestivo e de alguma forma espiritual e cognitiva, tanto na matéria dos processos circuitos de simpático e parasimpático, a gente entende que se uma pessoa está fundida lá embaixo, fundida no coração ou fundida na cabeça, ela vai estar fundida, para não dizer outra coisa. Então, ela vai ter várias psicossomatias, que é isso que causa. Na medicina em si, principalmente para quem gosta de ler sobre isso e quer se interessar no que eu estou falando, isso não é novo, não. Isso se chama medicina psiônica. Médicos escreveram esse livro. Medicina, você bota lá, www.medicina psiônica. Você vai ver que o Edson não está maluco, não. Tem médicos, não é espíritas, não. Médicos falando sobre isso. Mas está aí para quem quiser. Agora, talvez não é interessante para a maioria ou para a minoria. Então, Márcia, os efeitos em si podem ser psicológicos, mas quase sempre são psicossomáticos, nessas três inteligências em si. Do cérebro, do coração ou do intestino grosso. Tá? Eu dei de uma forma muito superficial, porque isso é muito profundo e a gente está tentando. Eu só estou ainda como é que se diz? No pré. Fica à vontade, Rafael. Com relação ao sangue que você falou, é oxidação sanguínea pela baixa do pH, que a gente tem que manter nosso organismo no pH alcalino. É isso aí mesmo, meu amigo. É que na hora me fugiu que é tanta coisa na minha cabeça, mas é isso. Então é só acrescentando as falas do Rafael. Valeu, irmão. Muito obrigado. Rafael de Siqueira, Xará. Obsessor e obsediado vibram numa mesma frequência? Rafa, vai que é tua. Fica à vontade, irmão. Geralmente a gente recebe os ataques, sente mais quando a gente baixa a nossa frequência. Porque geralmente eles vibram numa frequência mais baixa e mais densa. E a gente tende a baixar essa frequência e se coligarem a ele na mesma faixa vibratória. E aí que eles atuam mais sobre a gente. E quanto mais a gente vai baixando a frequência dos pensamentos, das emoções, das sensações, né? Eles vão atuando mais, se coligando mais, como é que eu vou dizer? Se empoderando mais das nossas ações, né? Então, por isso, aquela coisa, tem uma amiga espiritual, dona Vovó Catarina da Cachoeira, que ela fala muito no padrão vibracional e na frequência, que a gente tá sempre elevando, sempre elevando, sempre elevando.
Eu, particularmente, eu tenho, não sei se é o acaso ou se é a intuição da espiritualidade, eu peguei um hábito de cultivar a roseira. Tem várias. Perto de mim mesmo, aqui atrás, onde eu estou falando, tem várias roseiras aqui, no espaço aberto. Que são plantas. A flor da rosa e o aroma dela tem uma frequência bem elevada, que o ser humano não chega nem perto. A gente vibra em torno de 70, 80. Elas vibram 400 e tal. Se eu estiver falando besteira, o Edson me corrige. Então... 360. 360, né? 360 Hz. O ser humano vibra em torno de 55 a 72 Hz. Então, essa coisa assim da frequência é bem interessante, né? Então, a gente tem que estar sempre elevando. Tem vários aí, você no YouTube, como o Edson falou, que tem uns audiobooks, tem vários sonetos e músicas de frequências elevadas para a gente estar se depurando. Lógico que a gente não vai atingir aquelas frequências, mas elas vão corrigir, puxar a gente para a nossa frequência ideal, né, no caso. E tem vários estudos sobre a musicoterapia, né, pela influência da magia som, né? É isso que eu tenho a dizer, Edson. Fica à vontade. Ok, amigo. Eu vou ler essa pergunta. Acho que não leu, não. É da Rosana Araújo. Uma boa noite, viu, minha amiga? Muito obrigado a todos. Eu nem sei se eu dei boa noite a todos, mas boa noite a todas as pessoas. Ou bom dia, boa tarde, que depois a gente vai postar no YouTube. E muito obrigado por colaborarem, viu? Se alguém quiser compartilhar depois esta live, compartilhem. Eu não estou ganhando nada. Pelo menos fisicamente, espiritualmente, é a minha própria paz. Estou fazendo o que eu posso, ok? Isso serve tanto para os do Face, para quem segue aí o Edson no YouTube. Tá? Aberto a crítica também, eu não tiro nada. As pessoas falam lá, eu deixo. O ser humano tem para se expressar. O negócio é relaxar. Vamos lá. Ela fala assim, Rafa, ataques ou reveladores de suas conveniências. Ela está falando dos obsessores, né? Se, na verdade, eles estão atacando ou revelando as nossas conveniências. Reciprocidade de espelho oculto, da alma. Muito bem colocado, viu, minha amiga? Despertada pela conveniência a quem te revela o que você é. O Edson aqui nas lives, eu tenho o costume de falar que os nossos obsessores são grandes orientadores. Quando a gente conhece o obsessor que tem, a gente começa a perceber as falhas que nutre. Quando a gente conhece o obsessor que tem, ou aonde é obsediado, a gente sabe eximiamente por onde a gente falha. Entendeu, minha amiga? É isso aí que você falou. É exatamente isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Estou gostando do Rafael. Tem que falar mesmo, Rafa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Com licença, viu, a todos aí. Uma boa noite. Vamos lá. Cíntia Amaral. Vou fazer mais 10 minutos. Cíntia Amaral. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoa. Salve suas forças. Muito obrigado, viu? A Cíntia é uma amiga querida, minha, do Rafael e de todos nós. Ela fala assim, Edson, você e o Rafael, não só eu não, viu, Cíntia? Você e o Rafael, pode falar um pouco sobre as larvas astrais, como atraímos e como elas agem? Ô, Rafa, você quer falar sobre isso, Rafa? Ou você quer que eu dê uma pincelada e depois você termina a live de hoje falando sobre isso? Pode dar uma pincelada, depois eu falo, o que eu acabei de falar agora. Eu vou falar que nem um amigo espiritual. Nível 1, nível 2 ou, como diz, olho roxo? Olho roxo. A Cíntia eu falo assim, meus amigos, tanto no YouTube como no Face, que ela é minha amiga. Ela é irmã, pertence ao Evangelho Terapia do Projeto Universo, do Claudio Pereira, viu? Para quem quiser, Projeto Universo, que na verdade é Evangelho Terapia, todos os domingos às 19 horas. E esse agora vai ter a presença do Pai Benedito, um amigo espiritual com os mentores do Rafa, da Cíntia e de outras pessoas, assim como de Claudio. Vamos lá, então, tentar lhe ajudar. As larvas astrais são vibrações negativas que estão dentro do nosso corpo. Elas não estão fora, por mais que também tem nos motéis, nos matadouros, mas são aonde existe a secreção, qualquer secreção, que pode ser a secreção física que nós conhecemos, né, numa forma de ectoplasma ou do plasma sanguíneo, como pode ser também aquela astrafísica,
que são as secreções semetérias, né, ou semetéricas, que são invisíveis aos olhos, mas são visíveis a quem tem muita dor ou alguns tipos de sensações que o médico não acha. Não tem prognóstico físico daquilo exercer. Então, não estou dizendo com isso que todas as doenças psicossomáticas são provocadas por larvas astrais, por mais que as maiorias sim. Vocês sabiam disso? As larvas astrais podem ser fabricadas por uma obsessão externa, tipo, alguém me obsedeia e eu ali fico todo doloridinho, magoadinho, sofridinho, usinhos da vida, aquela coisa que se joga lá para baixo, né? Eu digo que o outro me faz mal e dói, mas na verdade é eu que me agarro no sofrimento para me fazer pior, porque o outro fala por fora e eu assumo que ele fala por fora como se fosse real por dentro. Então ele só colabora para que eu, por mim mesmo, me nutre daquilo que por mim próprio eu já me faço na realidade daquilo que não demonstro. Eu não demonstro isso, mas a minha realidade é que eu nutro. Não é só o que eu faço, não. Então, as larvas astrais, imaginamos assim, elas têm uma espécie de eletrodo. Eu vou pegar nessa parte de eletrodo. Simbólico. Imagina assim, eu sou um ser humano raciocinante. Uma ameba, tá? Um bichinho, uma larva, ela não tem uma inteligência, mas ela corrói a minha carne no dia que eu morrer, ou alguma carne podre. Essas larvas astrais, elas não vão corroer o teu corpo, elas não vão comer o teu corpo, mas elas vão profurar a sua aura, que é o teu campo de proteção, elas vão diminuir a sua vibração. Então, de alguma forma, não é que elas produzem sentimentos, mas por elas diminuir o nosso tônus de vitalidade, diminuir o nosso tônus de vibração, tende eu, que já não sei, e já não sou, e já não faço positivo, viver em pensamentos negativos. Por quê? Porque as larvas, elas não permitem que a minha frequência suba. Porque eu, por mim mesmo, já me corroo por dentro. André Luiz fala disso no Sexo e Destino, no livro Sexo e Destino. André Luiz também fala isso, o espírito André Luiz, né? Escritor desses livros, pelo escritor encarnado, que foi, e agora já está também desencarnado, Chico Xavier, no livro No Mundo Maior, né? No livro Loucura e Obsessão, que eu já falei várias vezes aqui, escrito pelo Divaldo Franco, como médium, ainda encarnado, graças a Deus, e assim se passa, até mais uns 200 anos, tá bom? Né? Junto pelos seus mentores, falam sobre isso, sobre essas larvas, essas bactérias, esses fungos astrais que atuam na gente como microchips que instigam, como se fosse ideias, sensações, impressões, não inteligência, mas como se desse-nos a nós muito mais vazão ao nosso instinto pejorativo do que o nosso racional produtivo. Então, como elas se formam? Pela vibração negativa, deletéria, telúrica, radioativa, não pela energia radiante, elétrica, bioeletromagnética, ionizada ou até mesmo imantada por muita energia dos íons, né? Partículas de energias que plairam no ar, ou se não pelas frequências dos ametais. O que é ametais, Edson? O sangue é feito de metais, então é a nossa própria vibração se expandindo e se coligando com o magnetismo, o radiar do universo. Então, essas larvas, elas bloqueiam essa sucção nossa natural da força dos pranas, da força do fluido universal. É como se, em vez de nós termos a aura que puxa para ela a força do raio solar, com essas bactérias, elas criam uma espécie de penícola, uma espécie de escudo, onde a verdadeira vitamina do sol não adentra o nosso campo vibracional, porque elas estão consumindo todo o nosso combustível psíquico. Quais são esses combustíveis psíquicos, Edson? Razão lúcida, fé raciocinada despretensiosa, crença álvera. O que é álvera? Branca, clara, livre, solta, não crença prejuiciosa. Então, ela vai nubrando o ser humano
com o instinto pejorativo de se manter na sua verdade, nem que para isso ele dispense a sua paz interior. E quase sempre corrompendo também a liberdade e a paz alheia de ir e vir e de ser. Então, não é as larvas astrais que nos dão pensamentos, emoções e sentimentos, mas é a nossa maldade interior de ainda se manter no desamor que fortifica esses estímulos, por que não dizer, psíquicos, de uma forma conturbada, a nós vivermos muito mais nos nutrindo por maledicências e superficialmente alguns, quando ainda não estão tão sobrecarregados dessas larvas, se mover sobrevivendo por aparência, se fazendo de bom. Eu falei de uma forma meio resumida, mas é muito mais profundo e muito mais além do que o Edson está falando. Fica à vontade, Rafa, pode dar teu parecer, com calma, depois das tuas últimas palavras, e por hoje está bom. Sobre larvas, elas vão se aderindo, né? São larvas mesmo. Tem Preto Velho gosta muito de chamar de cascão também, né? Que vai se aderindo ao nosso corpo etérico, né? Nosso corpo sutil. E bloqueia, como você mesmo falou, bloqueia as energias salutares que a gente tem a receber e vai desenvolvendo processos, né? Que todas as doenças começam do plano espiritual para se densificar no plano físico, né? E essas larvas são como, entre aspas, né? São como células cancerosas, né? Que elas vão se aderindo no nosso corpo, vão juntando mais, juntando mais, juntando mais. Aí a importância, assim, né? De a pessoa estar frequentando o sítio da Mãe Natureza, quem é mais um bandista fazer defumação, tomar um banho de descarga, para ir podendo tirar essas formas, né, etéricas do nosso corpo astral. E aquilo que o Edson falou, vem muito pelo como nós agimos e como nós pensamos, vibramos, né? É mais um que vem pela lei da sintonia, né? Mais um processo, né, que se dá, né? E tem alguns desses seres assim que já são até muito antigos, que já tomam até formas, né? Que às vezes se manifesta, às vezes você está vendo ali um manifesto de um ser falando, quando vê uma larva já muito antiga que foi se desenvolvendo, até tomar uma forma mesmo no plano astral. Fica à vontade, Edson, por mim. Sim, tranquilo. Já que você falou isso, eu vou dar uma arrematada e terminamos a live. A larva só cria uma forma quando ela já absorveu o máximo de combustível vital nosso, psíquico, não só da nossa saúde, e ela vai, por natureza, saindo do nosso campo interior, né? Ela entra no nosso corpo não físico, no sentido assim, ela não se materializa como um bichinho, um verme, mas ela entra como se fosse um vírus canceroso. Sabe esse vírus aí, fabricado para matar um monte de gente? É esse aí mesmo. É como se fosse isso. Só que ela não lhe mata, ela lhe enfraquece e ela sai. Quando o preto velho chama cascão, é quando já saiu para fora. São muitas das vezes o que é confundido, para quem diz fazer magia branca, com seres elementais inferiores, que André Luiz fala, até mesmo nesse livro Ação e Reação, que ele vê um monte desses espíritos, né, gente encarnada, se banhando lá no sangue dos animais, e ele vê que tem outros seres deformes, com uma perna, com 10 braços, com 20 olhos, todo assim, são bem pigmeus, não são elementais, isso aí são seres elementares, formas, pensamento, cascudos, seria assim, uma larva na faculdade. A larva seria no pré, que nem eu que sou uma larva humana, mas isso que eu estou falando já é outra coisa, só para explicar de uma forma simples. E outra explicação, só para terminar a live também, que eu pensei nisso e essa irmã levou o pensamento. A Drica, ela fala assim, uma vida de oração diária evita esses ataques? Não, não evita não. Se a oração diária for muito mais nutrida e exercida, sim. Agora, se for só palavras copiosas, lidas, não. Quanta gente clama Jesus com muito amor e está no inferno da sua consciência? Quantos aí vivem rezando para Nossa Senhora e estão lá encrasurados por falta de amor próprio, ainda nutrindo mágoa e rancor de um dissabor que viveu ontem? Estão orando ali para Deus.
Quantos são tementes a Deus? Fala assim, Deus vai te castigar. A pessoa já se treme toda, porque ela teme a Deus. E Deus não... Um Deus de amor não precisa de temor. E a maior oração para Deus é nossa vida. Edson, você é contra a oração? Não. Eu só estou dizendo aquilo que ainda eu não faço. Eu só estou dizendo aquilo que eu ainda não faço. Eu sei que é certo. Um dia, quem sabe, eu vou conseguir fazer por espontaneidade, que é dormir em prece e se acordar em oração. Dormir em prece, se acordar em oração. Porque a minha vida já é uma rogativa, já é um decreto, já é uma cantoria, já é uma sinfonia, já é uma demonstrativa de exemplo que eu sou em Cristo, que vocês são em Cristo, que Deus é por mim, eu não preciso correr quilômetros, nem temer algo, sombra, vulto, luz ou escuridão. Eu preciso só volver o meu ser ao clarão da minha expressão silenciosa e encontrar Deus no meu coração. Se eu vou precisar de uma prece, de uma súplica, de uma oração proferida para fora, vai me fazer bem? Com certeza. Vai me tornar melhor? Não. Oração não educa, ela apenas acalma, elucida. Porque se oração educasse, a Santa Inquisição não seria mais do que o Holocausto, um momento de trucidamento humano, mediante a própria raça humana. A Inquisição matou muito mais pessoas, que eu não estou desfazendo do Holocausto, que matava judeus, seres lindíssimos, negros, eu também sou negro, e outras pessoas com outras ideias e ideais. Isso não se fala. E os inquisidores eram quem? Pessoas que viviam em prece em nome do Senhor, de dia e de noite jejuando. E hoje, na Casas Espíritas, que eu não estou dando nome de religião nenhuma, eu falei pessoas dessa época, é o que mais aparece. Quando não, chamando a gente de negro, de macaco, disso, de aquilo, a gente, eu, Edson, que sou negro, graças a Deus. Ou quando, muitas das vezes, chamando a Deus desesperadamente, buscando a salvação para fora, mas ainda por dentro está cristalizado, não a oração rogativa, mas a perdição punitiva da culpa que ele alimenta e do medo que ele sustenta, porque sabe que fez errado e intimamente está pagando. E externamente está colhendo o que plantou. Lei de ação e reação. Causa e efeito. Porém, eu aconselho todas as pessoas rezarem ao seu Deus interior, a seu orixá, a seu anjo da guarda, orarem para aquilo que segue, para aquilo que tem fé, para algo sublime, para que elas se redimem do mal que alimentam e que elas possam parar de se deprimir, mas evoluir no progresso interior e se emanar de uma forma exterior natural naquilo que já se fazem em melhores, que é o bem que se alimentam. Não mais o mal que se sonegam, ou negam em si, por dentro. E, de alguma forma, transfere para fora como um bem maquiado. Mas aí, cada um no seu momento. A oração é necessária, a prece é necessária, a rogativa é necessária, muito mais vivida com lucidez de que apenas num horário, 6 horas da manhã, 18 horas da tarde, dentro do terreiro, ou na casa espírita, lendo o evangelho no espiritismo, ou numa igreja evangélica. É válida? É, mas só isso não modifica a raça humana. A atitude e a legítima vontade de se nutrir em paz já é uma oração. O transferir para fora o seu melhor já é uma prece. Mas, tempo ao tempo. Muito obrigado, Drica. Muito obrigado, Rafael. Se você quiser falar, meu amigo, suas últimas palavras. Eu que agradeço, Edson. Agradeço a todos os irmãos aí que participaram com a gente dessa live, pela oportunidade da gente aprender junto, né? Tá trocando, assim, um pouco de conhecimento. Agradeço, Edson, pela oportunidade de estar junto aqui, de aprendendo, de se acalmar. Tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. Muita paz a todos. Meu amigo, todos nós estamos aprendendo. E creio eu que quem mais aprendeu hoje fui eu, que muitas das vezes o silêncio fala muito mais, e o suspiro guarda o verdadeiro oráculo de luz. Toda vez que a gente se silencia para si, a gente se alicerça em Deus.
Todas as vezes que a gente executa o silêncio numa oração, quietinho, aonde você fala com silêncio e diz, meu Deus, só isso. E fica quieto. E deixe que o seu silêncio, em burburinho, mexa na tua cabeça, mexa no seu coração, mexa no teu destino, mexa no teu destino, mexa no teu sentir e prevaleça no teu raciocínio, tendo você como predomínio da verdadeira intenção, onde as atitudes que você lance não sejam uma rogativa, uma pré-eleição, apenas um decreto, ou uma oração, ou uma prece, mas seja uma virtude divina e sagrada em quem já se ama por dentro. Naquele que, quando se refere para fora, possa, só pela presença, simbolizar o perdão em Cristo. Porque tem compaixão à falta alheia. Simbolizar ternura na sua gravura quieta, mas participante na indulgência e na eloquência altruísta da sabiência de se calar e apenas executar no outro a mudança pelo exemplo de instigar a melhora na vida alheia. Porque ele faz a reforma íntima. Porque eu ou porque você intimamente reformulamos o nosso progresso. Isso não desfaz de oração nem de prece, isso não se desfaz dos mentores, isso não se desfaz dos altares, isso não desfaz em qualquer lugar santo ou sagrado. Porque dentro de quem se quer bem, por dentro de quem já se ama, e quem se conscientiza que Deus não está só lá fora, ele está dentro de si, é muito mais do que sagrado, é santo, é divino, porque Deus se abriga em ti, Deus se abriga em nós. Até nos obsessores, que assim, em louvor a mesmo Deus, posso orientá-los, aos meus que devem estar por aqui ou por aí, aos seus que devem estar, sei lá, em que hora do dia, me obsediando ou não, tenha em todo o momento a expressão de amar próprio. Quando a gente entende, acima da religião ou da nossa crença, o sentido de se amar, o nosso silêncio tem muito mais do que cultura. A boa educação de nos orientar a não ficar com a razão, mas sempre manter a paz e expandir a paz através do silêncio, da expressão, da sua postura. O exemplo. O exemplo. O exemplo é o maior doutrinador dos obsessores, começando eu por mim mesmo. Valeu, Rafa! Uma boa noite a todos, boa tarde, bom dia. E a gente vai aí, na fé de Deus, fazer mais umas 2 ou 3 lives sobre isso. Muito obrigado a todos. Boa noite, viu? Depois eu vou postar no YouTube. No YouTube vai ficar lá embaixo, lá, todo a chamada.